Amém. Que Deus seja louvado e que esse grupo que seja o início de um novo grupo aqui na igreja, né? Para a honra e para a glória de Deus. Amém. Vamos nesse momento demonstrarmos a nossa gratidão a Deus através das nossas ofertas. Eu convido a todos os que puderem a cantar uma há mais ou menos uns 8 meses atrás, estávamos eu, Mateus, Cláudio e Emílio esperando a chegada do Papai Noel no shopping Pátio Brasil, lá em Brasília. E marcamos um dia para ele no Pátio Brasil, vai chegar no Papai Noel. A gente gosta muito de porque tem umas músicas bonitas, sempre tem gente cantando, a decoração é bonita. E aí fomos, e quando chegou lá tinha muitas pessoas, tinha um grupo cantando, lindas músicas. E como tinha muita gente na nossa frente, como eu era grande, eu conseguia ver, né? Estava vendo assim muito longe. E aí teve uma hora que eu olhei para baixo e eu estava bem assim, escutado. Aí eu peguei e coloquei nas costas, e ele conseguiu ver tudo e ficou feliz. E nesse dia eu comecei a refletir sobre uma história de alguém que estava tentando ver alguém que também não conseguia. Só que infelizmente ele não tinha um pai ali, né, para colocar ele nas costas, então ele morreu. Estamos falando de quem? Zaqueu. Lucas capítulo 19. A partir do versículo 1, vamos ler nesse momento. Você pode abrir a sua Bíblia e vamos meditar um pouquinho dessa história. Todo mundo achou aí? Quem tiver com esses smartphones pode abrir e ler. E eu peço também ao pessoal ali do Data Show que coloque na tela também, por favor. Então vamos lá, eu vou começar aqui, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Vamos lá? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se na alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem havia perdido. Amém, igreja? Amém. Bom, essa é uma história de Zaqueu. Quem não conhece, levanta a mão. Todos conhecem, viu? Amém por isso. Vamos tirar algumas lições sobre essa história hoje. A princípio, vamos saber um pouco do contexto que estava acontecendo naquele momento. Interessante que Jericó é uma cidade que já apareceu num evento muito importante antes de Zaqueu. Todos lembram? O que aconteceu em Jericó? Há mais ou menos uns 2000 anos antes de Jesus. As quedas de Jericó.
Mais na frente, aí Jesus vem e acontece essa história agora com Zaqueu. A realidade é que Jericó era uma cidade bem estratégica, onde muitas pessoas que estavam passando, viajando, passavam por ali. Também era uma cidade muito bonita, porque apesar de estar no deserto, ela tinha alguns lagos por perto, alguns rios, e por conta disso tinha várias árvores que deixavam a cidade bonita também. Então é uma cidade que também Jesus andou por ali e também fez vários milagres. E por conta desses milagres, a fama de Jesus já havia se espalhado por toda aquela cidade. E quando Jesus estava chegando naquela cidade, uma grande multidão cercava esperando Jesus passar para ver quem era Jesus. E uma dessas pessoas era Zaqueu. Só que, dentre essas multidões, dentre essas pessoas, existiam algumas pessoas que queriam ver Jesus por conta dos seus milagres. Existiam algumas pessoas que queriam ver Jesus para ter a cura da sua doença. Existiam algumas pessoas que eram os críticos, os fariseus, que estavam seguindo Jesus, querendo ver Jesus para ver algum defeito e apontar, dizer, está vendo? Ele não presta. E existia Zaqueu, que estava querendo ver Jesus apenas para ver quem era Jesus. E aqui nós temos a primeira lição, meus queridos. Qual o motivo que você está buscando Jesus? Será que é por bens materiais? Será que é por interesse de conseguir as coisas? De ter status? Eu digo a você nessa noite, dentre aquelas pessoas que estavam ali naquele momento para ver Jesus, só teve uma pessoa que ouviu da boca de Jesus: a salvação chegou a tua casa. E foi Zaqueu. E sabe por que Zaqueu ouviu isso da boca de Jesus? Porque o sentimento que fez Zaqueu buscar Jesus vinha dentro do coração. Era o sentimento de arrependimento. O sentimento de estar buscando Jesus porque ele precisava de alguma coisa. A realidade é que Zaqueu tinha tudo. Zaqueu era rico, tinha posses. Teoricamente falando, Zaqueu não precisava de nada, mas havia um buraco dentro do seu coração. E esse buraco se chamava falta de Jesus. E por conta desse buraco que existia dentro do coração de Zaqueu, esse incômodo que ele tinha tanto no seu coração, mesmo tendo tudo, fez com que ele tomasse a decisão de encontrar e vir quem era Jesus. Quero dizer para você nessa noite, você pode ter tudo. Se você não tiver Jesus na sua vida, você não tem. Interessante, não sei se você já ouviu falar sobre o cantor Nando Reis. Quem é que conhece? É um cantor de MPB muito conhecido no Brasil. Vejamos o que ele falou. Ele disse bem assim: infelizmente não acredito em Deus. Digo infelizmente, pois essa impossibilidade muitas vezes faz da minha vida um trajeto silencioso e solitário. Nós estamos falando de um homem famoso que tem tudo, tá? Gostaria de poder dividir com alguém as penúrias e as agruras dessa vida tão complicada. Quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentir amparado pela mão do Senhor, quando me vi impotente diante de tantos perigos. Quando temi pela vida de meus filhos, me sinto só, sem poder pedir proteção para os meus entes amados. Palavra de alguém famoso que tem a fama, que tem dinheiro, que tem tudo, mas que existe um vazio dentro do seu coração. Era desse vazio que Zaqueu estava sentindo na sua vida. O vazio de Jesus. Porque é Jesus quem cura as nossas feridas. É Jesus que está conosco em meio às dificuldades. E quando tudo parece difícil, quando tudo parece não fazer sentido, é Ele que dá cura para a nossa vida.
Então, meus amigos e meus amados que estão aqui nessa noite, tenha Jesus no seu coração todos os dias. Busque. Porque Zaqueu, ele fez de tudo para ver Jesus. Correu, tentou ver, não via. Eu acho que ele tentou empurrar as pessoas assim, e as pessoas diziam, sai daqui. Atrapalhava, e ele dava um pulo assim, nada, e ele saiu correndo. E é interessante que a irmã White fala que ele saiu correndo à frente da multidão para esperar Jesus passar. Veja bem, ele não sabia se Jesus passaria por ali ou não. Imagina se Jesus desviasse um trajeto. Mas a vontade dele foi tão grande, a fé de buscar a Deus foi tão grande, que o que nós vemos no início se aplicou na vida dele, se aplica na minha e na sua vida. Tudo aquilo que vem ali de maneira alguma vai sair. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você tem sofrido com algum problema, se as dificuldades têm assolado a sua vida, procure a Deus, porque Ele diz que ele é alguém nessa forma. Eu falei das pessoas que estavam atrapalhando Zaqueu de ver Jesus, sim ou não? A realidade, meus queridos, que nós devemos ter cuidado para nós também não sermos uma pedra de tropeço. Existiam muitas pessoas que estavam ali buscando Jesus pelo motivo errado, e eles estavam atrapalhando as pessoas de buscar Jesus pelo motivo certo. E nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes, por buscarmos Jesus pelo motivo errado, nós podemos estar atrapalhando algum irmão, algum vizinho, algum amigo de achar Jesus, porque muitas vezes corremos o risco de dar um mau testemunho dele e nós atrapalhamos. Aquela multidão estava fazendo isso. Zaqueu estava ansioso para ver Jesus, mas não conseguia, porque tinha muita gente que estava buscando Jesus por interesse. Tinha gente que estava buscando Jesus para ver erros de Jesus. Tinha gente que estava buscando Jesus para ganhar coisas materiais. E nós devemos tomar cuidado, porque se nós não formos sinceros e estarmos aqui na igreja buscando a Deus todos os dias, nós podemos ser uma pedra de tropeço. E nós devemos nos policiar todos os dias, porque muitas vezes pode chegar um irmão aqui na igreja com sinceridade, e a gente, por conta do nosso ego, por conta do nosso alto zelo, que muitas vezes não é o que Cristo prega, a pessoa vem e sai, porque ela não encontrou amor dentro da igreja, não encontrou compaixão, não encontrou um abraço, não encontrou um amigo. Essas pessoas, naquele momento, eram dessa maneira. Nós devemos buscar pegar essas histórias da Bíblia e refletirmos para podermos fazer diferente, para buscarmos Jesus pelos motivos certos, assim como os aqueles fez, e ouvirmos a voz de Deus, hoje a salvação dentro da sua casa. Amém? Bom, a irmã White faz um comentário bem interessante sobre Zaqueu. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Zaqueu era israelita e detestado de seus patrícios. Sua posição e fortuna era o prêmio de uma carreira que aborrecia e considerava sinônimo de injustiça e instrução. Todavia, o rico funcionário da alfândega não era de todo o conhecido homem do mundo, que parecia, sob a aparência de mundanidade e orgulho, achava seu coração suscetível às influências divinas. Zaqueu ouvira falar de Jesus, espalhara-se por toda parte a fama daquele que se conduzia bondosa e cortesmente para com as classes proscritas. Despertou-se esse chefe de publicanos, tramando uma vida melhor. Meus queridos,
Em outras palavras, Zaqueu não prestava. Ele roubava as pessoas, ele roubava os seus amigos, em outras palavras. Portanto, isso ele era detestado. Vamos colocar como exemplo que ele era um político que foi eleito para ajudar a população e esse político só quis fazer coisas para ele. Mas a irmã te fala uma coisa interessante. Ele não parecia totalmente muito mundo. Achava-se um coração suscetível às influências divinas. Quero dizer para você nessa noite que nós devemos ter cuidado de julgar as pessoas. Porque aquela pessoa que parece não prestar, que erra daquele jeito, que erra daquilo, muitas vezes o Espírito Santo está trabalhando no coração dela e a gente tem que ajudar para que ela fique aqui na igreja mesmo. Porque o Espírito Santo está fazendo a obra e assim como ele estava fazendo a obra na vida de Zaqueu, ele faz na minha e na sua também. Então, do mesmo jeito que Deus fala, aquele que vem a mim de maneira alguma sai fora, nós devemos também aceitar aquele irmão que dá trabalho, que fala mal da vida do outro, que faz encrenca na igreja, que fala mal da gente, que faz aquilo que a gente não gosta, a gente tem que amar do mesmo jeito, porque Deus também nos ama. E do mesmo jeito que Deus trabalha no meu e no seu coração para que você estivesse aqui nessa noite, Ele também está trabalhando no coração daquela pessoa. E nós devemos ter paciência, devemos tratar com amor, com carinho, porque ela também merece a graça de Deus, assim como nós merecemos. E no dia certo, assim como Zaqueu, ela vai entregar para Jesus. Amém? Amém? Bom, agora nós vamos ver um pouco da transformação de Zaqueu. Lucas 19:8. Vamos reler. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Meus queridos, de fato, Zaqueu teve a sua vida transformada. Interessante que Jesus não mandou ele devolver nada. E isso mostra que todo aquele que aceita Cristo tem a vida transformada. Hoje em dia tem se falado muito sobre uma tal de hipergraça, que Deus aceita você e você não precisa mudar nada, porque a graça ela é suficientemente para te salvar, e isso não é verdade. Mas ela salva você sem os seus pecados. Deus ele quer o seu coração, mas você precisa abandonar os pecados. Eu sei que é difícil, porque o pecado ele nos rodeia todos os dias. Vamos continuar pecando até a volta de Jesus, mas é diferente de você pecar e viver em impunidade, ter prazer no pecado. Zaqueu naquele momento ele estava dizendo assim: olha, eu vou devolver tudo a todos, porque eu quero uma vida nova. Eu vou transformar a minha vida. Daqui para frente vai ser diferente. E quando nós aceitamos Jesus, meus queridos, a nossa vida precisa ser diferente. Mesmo em meio às dificuldades, nós não devemos ter prazer no pecado. E eu sei que cada um aqui tem a sua dificuldade, porque eu também tenho as minhas. E muitas vezes nós podemos cair, mas nós não devemos ficar prostrados. Nós devemos sacudir a poeira, sabe? E assim, e dizer: Senhor, me perdoa, eu quero uma vida nova de novo. Porque Deus ele nos aceita de novo, mas nós não devemos nos acostumar e nem ter prazer no pecado. Porque Zaqueu naquele momento ele viu que a vida que ele estava levando não era boa. E a primeira coisa que ele precisava mostrar para as pessoas era: bom, eu sou ladrão, eu preciso deixar de ser ladrão, e em prova disso eu vou devolver tudo. E se alguma pessoa disser assim: olha, você me lesou, eles tomam mais, porque eu quero uma vida nova,
E nós devemos, meus queridos, buscar todos os dias essa transformação de vida. Uma vida que tem prazer em servir a Jesus. Uma vida que não tem prazer no pecado. Uma vida que tem prazer nas coisas do céu. Para que possa acontecer conosco, assim como aconteceu com Enoque. Enoque andou tanto tempo ao lado de Deus, que teve uma hora que Deus falou assim: ei, acho que tem alguma coisa errada aí. Está andando muito tempo comigo, vem para cá para cima. E Enoque foi transladado. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que quando ele voltar, eu quero que ele para o céu. Eu creio que esse também é o desejo de cada um aqui nessa noite. E se esse é o seu desejo, vamos andar com Jesus todos os dias. Vamos buscá-lo em oração, em comunhão. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele entre no nosso coração e transforme tudo. E aquilo que nós temos dificuldades de largar aquele pecado, que nós às vezes queremos acariciar, não vamos ter prazer dele, meu querido, meus queridos. Vamos dizer assim para Deus: olha, Deus, está difícil. Eu sei que é difícil largar e muitas vezes eu vou cair de novo, mas diga para você que eu estou dizendo para mim: eu vou tentar. Eu tenho certeza que quando Zaqueu teve a vida transformada ali naquele momento, ele teve sim a tentação de tentar roubar de novo. Porque assim, quando nós temos um pecado que temos dificuldade de largar, a gente vence um dia e encontra uma tentação feia. A gente fala: eu não quero essa vida. Eu não quero. Eu tenho certeza que a tentação veio para Zaqueu porque era fácil conseguir as coisas, sabe? Imagina Zaqueu rico, teve tudo. E aí do nada ele não teve mais nada. Mas ele sabia como ter tudo de novo. Aí imagina a tentação no ouvido dele. E é assim conosco todos os dias, né? Não é? Sabe? Às vezes o diabo fica no nosso pé no ouvido, falando. Mas é a comunhão com Deus que faz a gente vencer o pecado. Esses dias, eu agradeço muito a Deus pela minha mãe, sabe? Aí a minha mãe, ela sempre manda assim para mim na quarta-feira. Quarta-feira é dia de orar pelos meus filhos. Ela fala assim para mim: estou orando por você nesse momento. E aquilo me traz uma paz. E nesse dia ela mandou um texto da irmã White que fala bem assim: quando permitimos que a nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Todos os bons objetivos e boas intenções que tenhais não vos tornarão aptos a resistir ao mal. E veio bem no momento que eu estava assim, lutando para vencer as minhas dificuldades. E sabe, muitas vezes eu questiono Deus porque eu caio naquele pecado que tanto me atormenta. Mas por que, Senhor? Eu quero. Eu não tenho prazer nesse pecado, eu não tenho prazer em pecar, mas muitas vezes eu caio e eu fico questionando: Deus, transforma meu coração. E aí de novo eu caio, eu peco. Eu digo: Senhor, o que é que vai ser de mim? Porque eu quero, eu não tenho vontade em pecar. Eu não quero. E quando minha mãe mandou isso aqui para mim, eu percebi onde eu estava errando. Na comunhão. E a irmã White fala assim: todos os bons objetivos e boas intenções que tenhais não vos tornarão aptos a resistir. Eu percebi que eu só tinha boa intenção de vencer o mal. A intenção era boa, sim ou não? E a comunhão? Estava faltando. Eu percebi que é através da comunhão que eu venço as minhas dificuldades. É através da comunhão que você vai conseguir vencer as suas dificuldades. Porque eu sei que vocês que estão aqui nessa noite não têm prazer em pecar. Não têm prazer em viver no pecado. Mas a gente só vai conseguir ter uma igreja reavivada, uma igreja
que tem fé, uma igreja que tem bom zelo, que ama os irmãos, que prega a palavra de Deus, uma igreja que vence o mal. Essa igreja, enquanto cada um de nós em casa tivermos comunhão com Deus, porque só de boa intenção não dá. E foi quando eu entendi que é por isso que nós devemos todos os dias ler a Bíblia e ter comunhão. Eu também questionava isso. Mas para que eu preciso ficar lendo a Bíblia todo dia se eu já sei? Eu até falei para os meninos na lição: para que ler a Bíblia? Aí quando eu li esse texto, isso faz muito sentido, porque, sabe, o diabo ele vai nos tentar. Só que quando você lê um versículo que fala bem assim: olha, dá o teu coração para mim. Quando vem a dificuldade, você fala: eita, eu dar coração para Deus. Eu não posso pegar isso não, porque o meu coração é de Deus, eu tive a vida transformada. O Espírito Santo ele lembra, meus irmãos, é por isso que a comunhão é importante. Como a gente fala, nós venceremos os nossos pecados quando tivermos comunhão. Só de boa intenção não é suficiente. Eu tenho certeza que daquele momento para frente, Zaqueu teve essa comunhão com Jesus. Ele teve a vida transformada. A irmã White continua falando: a genuína conversão transforma o caráter e os hábitos da vida. O egoísmo é trocado pelo amor e a justiça pela retidão. E a injustiça pela retidão. Portanto, meus queridos, não existe arrependimento verdadeiro sem mudança prática. Quando Jesus entra na minha e na sua vida, ele muda prioridades, relacionamentos, hábitos e o nosso caráter. Nós precisamos testemunhar para o mundo que nós tivemos a nossa vida transformada, assim como Zaqueu decidiu naquele momento. Jesus ele chega adiante, ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce. Desce, porque lá de longe a irmã White fala. Jesus sentiu no coração que ele tinha que passar por ela, porque tinha alguém que precisava de Jesus. Então, quando Jesus passou por ele, já viu para cima e disse: vem. Zaqueu sem entender nada, Jesus falou: hoje eu vou almoçar, não vou pousar nessa sua casa. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, Jesus ele não quer pousar na sua casa. Jesus tem que observar os sacrifícios que você tem feito. Jesus ele tem olhado lá de cima as dificuldades que eu e você temos passado. E ele quer dizer para você nessa noite: eu quero pousar na sua casa. A realidade é que Jesus ele também conhece o meu e o seu nome. E o que eu acho mais lindo dessa história de Zaqueu é que, em meio àquela grande multidão, Jesus olhou para uma pessoa e chamou pelo nome. E eu quero dizer para você nessa noite: em meio a milhões de pessoas no mundo, Deus ele conhece o meu e conhece o meu. Ele quer falar nesse momento: a salvação também entrou na sua casa. Ellen White fala bem assim: Cristo conhece cada alma individualmente. Ele não olha para a multidão de maneira impessoal, mas busca cada coração como se fosse um único ser, um único a ser salvo. Vocês já pararam para pensar sobre isso, meus amigos? Ele não olha para a multidão de maneira impessoal, mas busca cada coração como se fosse um único. Você já parou para pensar nisso? O dono do universo olha para mim, para você, como se só existisse eu e você. Já parou para pensar o quanto você e eu somos importantes para Deus? E é por isso que Ele quer que nós andemos com Ele todos os dias, porque Ele sabe que nesse mundo nada presta. Por mais que as coisas do mundo nos tragam prazer momentâneo, Zaqueu ele entendeu isso. Zaqueu procurou prazeres momentâneos e ele encontrou, mas chegou um dado momento da vida dele que nada mais fazia sentido. E
Isso é uma realidade. Não queira passar pela experiência de Zaqueu, de sentir um vazio. Queira buscar Jesus todos os dias e ser amado por Ele. E ter a certeza que eu e você somos únicos para Ele. Que Ele olha para mim e para você como se não existisse mais ninguém. E Ele deu a vida por mim e por você. Amém? Para concluirmos, eu quero dizer para você que Zaqueu tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Ele buscava sentido, buscava esperança, e naquele encontro com Jesus ele foi transformado. A promessa é para nós também. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o coração. Quem vem a mim de modo algum lançarei fora. Concluir o último verso de Lucas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então, se você se acha perdido nesse momento e quer ter uma vida transformada, assim como Zaqueu teve, entregue sua vida nas mãos de Deus, pois Ele quer o melhor para você. Amém? Amém. Vamos concluir nosso culto cantando as estrofes do hino número 530, azul. Vamos ficar em pé?
possamos entregar o nosso coração a Ti, Senhor, todos os dias, assim como Zaqueu fez. Que possamos ter prazer, Senhor, em Te servir, porque não existe felicidade maior do que a natural. Eu peço uma bênção especial para cada um que veio aqui essa noite. O Senhor derrame cura, derrame as bênçãos da felicidade, possamos sair daqui felizes, Senhor. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, abençoa essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, concluímos esse culto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Que os irmãos voltem para casa em segurança de Deus. Amém.